Uma boa noite a todos. Uma alegria estarmos aqui para mais uma vez, adorarmos o nosso Deus na grandeza da sua santidade. Todos sabemos que estamos aqui com um propósito único de adorar o nome desse Deus, de engrandecer o nome desse Deus, que tanto tem feito por nós, inclusive nos trouxe aqui nessa noite para ouvirmos o que Ele quer de nós. Hoje eu não poderia falar de algo diferente, sobre um assunto que é a nossa única esperança hoje, É aquilo que nos motiva a estar aqui, é aquilo que nos motiva a prosseguir na caminhada, a perseverar, a não desistir, que é a nossa esperança é o quê? A volta de Jesus. Eu sei que hoje muitos estão aí cientes, de que é o quê? A Páscoa, que celebram o quê? Ressurreição, Hoje estaremos celebrando aí a ressurreição de Jesus. Jesus venceu a morte e por isso, por meio disso, Ele nos deu a oportunidade da salvação, E hoje eu quero falar da volta de Jesus, mas num olhar assim um pouco diferente talvez daquilo que você é acostumado a ouvir, Todos nós sabemos que Deus é amor, todos falam que Deus é amor, que Deus é Salvador. Esses últimos dias aí, próximo à Páscoa, muitos falando que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos salvar. E tudo isso representa o quê? O amor de Deus, Que Deus é amor. Claro que nós sabemos que Deus é amor. Se não fosse pelo amor, não estaríamos aqui hoje. Mas eu não posso deixar de falar que Deus também é justiça. Deus não é só amor. Deus, Ele também é justiça. E vamos ver aqui nessa noite que em vários pontos da história, Deus, Jesus Cristo, Ele conseguiu unir justiça e amor. Quando a gente pensa em amor, a gente sempre é levado a imaginar alguém bondoso, alguém que só faz o bem, alguém que é compassivo, alguém que é paciente, não é isso? Quando a gente pensa em amor, vem tudo isso ali à nossa mente. Mas a gente não pode esquecer que Deus, como uma pessoa que é amor, porque o amor representa o caráter de Deus, acima de tudo, Ele é justiça. Mas a justiça de Deus, ela não se iguala em momento nenhum à justiça dos homens aqui dessa terra, certo? E como uma pessoa assim, curiosa, que sou, a maioria das mulheres também são bastante curiosas, Eu tenho que aí admitir essa questão aí. Eu fui pesquisar, talvez eu li uma ajudinha ali no Google, em alguns livros. Até tem um livro em casa que fala de curiosidades bíblicas, certo? E sempre dou uma olhada nele, que eu gosto de saber, das curiosidades da Bíblia. E eu descobri que na Bíblia tem 700 passagens falando sobre o sacrifício de Jesus, sobre esse momento em que Jesus morreu, sobre esse momento em que Jesus ressuscitou, sobre esse momento em que Jesus encarnou, se tornou homem, viveu entre nós. Tudo relacionado a esse momento do sacrifício de Jesus, há 700 passagens na Bíblia. Mas falando da volta de Jesus especificamente, sabe quantas passagens tem falando? 2.400 passagens. E aí a gente talvez fosse levado a pensar, mas será que o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, não é mais importante? Às vezes a gente é levado a pensar assim, Porque se não fosse a morte de Jesus, nós não teríamos a oportunidade de salvação. Mas quando a Bíblia ela repete várias vezes um assunto, ela mostra que aquele ali é o assunto de maior importância. Que é o quê? A volta de Jesus. Porque mesmo se Jesus tivesse morrido, se Ele não voltasse, se Ele não tivesse prometido voltar, e aí? Nós não teríamos esperança, não teríamos motivos para estar aqui, não teríamos motivos para pregar, querendo abreviar a volta de Jesus. Então, a volta de Jesus é o motivo mais importante. Há 2.400 passagens falando da volta de Jesus. Porque a volta de Jesus, sim, é a solução para todos os problemas. Porque os nossos problemas só vão findar, só vão acabar quando Jesus voltar.
Então você já sai daqui hoje ciente dessa primeira curiosidade aí que eu estou partilhando com vocês, certo? E vamos abrir ali naquele versículo que é bastante conhecido, né, de todos, João 14. Só que não vamos ler o verso 1, vamos começar do 2, certo? Evangelho de João, capítulo 14. No versículo 2. Aqui é Jesus falando para confortar os discípulos, certo? Naquele momento ali já tinha acontecido tudo, já tinha passado o sofrimento de Jesus no Getsemane, Jesus já tinha sido açoitado, já tinha morrido na cruz. E ali Jesus também já tinha ressuscitado, e nesse momento aqui ele já estava para subir de assunto aos céus. Então aqui ele conforta os discípulos, e nesse exato momento começa o papel também do Espírito Santo, que foi o Consolador deixado por Jesus Cristo aqui na terra. E no verso 2, Jesus diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Verso 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, é quase que impossível um adventista ou um seguidor de Jesus não conhecer esses versos, né? Nós conhecemos bem esses versos em que Jesus fala que ele foi preparar um lugar. Mas, será que nós já paramos para pensar nesse lugar que Jesus foi preparar? A gente fala, tem hinos muito bonitos no inário, né, que fala das mansões celestiais, do lindo país, além do rio. São hinos maravilhosos que tentam de alguma forma expressar o que Jesus foi preparar para nós lá no céu. Mas em alguns momentos isso não é suficiente. Então a gente precisa conhecer mais a Deus para saber do que esse Deus é capaz de preparar lá no céu com as suas próprias mãos. Veja que o ser humano ele criou a imagem e semelhança dele. E agora eu queria que você abrisse aí num capítulo, um salmo, que eu acho bem bonito esse salmo, e ele revela a onisciência e a onipotência de Deus. Salmo 139. Porque para nós entendermos o que esse Deus é capaz de construir para nós lá no lar celestial, a gente precisa entender o poder desse Deus. Se você já achou aí o Salmo 139, diga amém. Amém. Então vamos ler juntos. 1, 2, 3. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Verso 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. E as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, as substâncias ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Então veja que bonito essa explanação aqui que Davi faz
sobre a grandeza, sobre a onipotência de Deus. Quando ele fala aqui, eu acho esse verso o mais interessante, que é o verso 15, que ele diz que os ossos dele não foram encobertos para Deus, quando no oculto ele ainda estava sendo formado e entretecido no ventre da sua mãe. Então, quando você ainda estava para ser formado, nada sobre você foi oculto para Deus. Deus já sabia tudo sobre você, antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. Você consegue imaginar quão maravilhoso é isso, quão poderoso é isso, quão grandioso é esse Deus? Será que um Deus tão grande assim faria mansões igualáveis a essas mansões que há aqui na terra? Com certeza não. O que Deus está preparando para nós lá no céu jamais se comparará ao que você conhece de mais belo, ao que você conhece de mais bonito aqui nessa terra. Se você vê aquelas imagens de mansões, de lugares bonitos, de paisagens bonitas, o que Deus está preparando é ainda 1000 vezes melhor que a nossa mente jamais conseguirá imaginar. Então, o próprio arquiteto do mundo, o que fez o universo, é que está preparando essa morada para mim e para você. Mas para nós entendermos um pouco mais sobre isso, sobre essa questão de justiça e essa questão de amor da parte de Deus, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que Deus, ele pode perdoar todos os pecados? Quem acha que Deus pode perdoar todos os pecados? Amém. É fato, é verídico, que Deus pode perdoar todos os pecados. Ele tem poder para isso. O pode de Deus está baseado no poder, entendeu? Quando Deus pode, é porque Ele tem poder. Então, Deus pode. Mas agora vamos pensar um pouco mais. Imaginemos que tem um juiz ali no tribunal e o réu, a pessoa que cometeu ali o delito, tenha feito o mais absurdos dos absurdos dos erros que você possa imaginar. Na minha concepção, um erro mais absurdo que eu acho é alguma coisa cometida contra criança. Para mim, qualquer ação ali de maltrato, de morte, de coisa ruim que você possa imaginar que você pode fazer com a criança, para mim isso é o pior de tudo. Então agora você vai imaginar aí a pior coisa que você acha que um ser humano pode fazer, e agora esse ser humano está lá perante o juiz. Você acha que esse juiz pode tão somente perdoar a culpa desse ser humano? Esse juiz terreno? Esse juiz terreno? Não. Por quê? Porque ele precisa pagar pelo que ele fez. E por que você acha que eu e você não vamos pagar pelo que fazemos? Temos que tão somente ser perdoados? Perante Deus, somos todos iguais. Essa pessoa, a qual eu relatei o exemplo aqui, e eu e você. Perante Deus, somos todos iguais. Então, o que Jesus fez? Ele veio, morreu e disse assim: então agora, já que ele não vai pagar, eu vou lá e vou pagar. Precisava haver a condenação. E a condenação foi para quem? Para Jesus. O juiz não pode tão somente perdoar. Deus não pode tão somente perdoar. É tanto que ele não tira a consequência do teu pecado. Se você peca, a consequência ela vem. Deus perdoa, porque ele tem poder. Mas a consequência ela continua. Ela continua para mim e para você. Mas Cristo pagou por todos os nossos pecados, cometidos e o que ainda iremos cometer. E aqui a gente vê que mais uma vez justiça e amor, elas estão juntas. Jesus morreu, mas ele também é o juiz. Ele também é justiça. Então ele pagou por esse pecado, para que não houvesse injustiça. E ali naquele momento, na cruz do Calvário, se ligaram justiça e amor. E quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, a gente vai ver mais uma vez se unirem justiça e amor. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Mateus 16, 27. Diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme o quê?
as suas obras. Eu sou salvo por meio de quê? Da graça. Eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus. Mas eu sou julgado pelo quê? Pelas obras. A minha salvação é pela fé na graça que o Senhor Jesus me deu, pela morte dele na cruz. Mas eu serei julgado pela morte de Jesus na cruz? Não. Eu serei julgado pelas minhas obras aqui na terra. A graça, ela não se compara em momento nenhum ao momento em que você recebeu a graça, então agora você não responderá mais pelas suas obras. Não, de maneira nenhuma. A graça, ela me alcança automaticamente no momento em que a minha fé ela é colocada em ação. Quando eu tenho fé, eu creio, eu aceito o sacrifício de Cristo, a graça me alcança. E como reflexo dessa graça que me alcançou, que é o amor de Jesus, então as minhas obras serão boas. Mas serão boas por mim mesma? Não. Essas obras elas não serão boas por mim mesma. Será boa porque eu aceitei a Jesus e automaticamente não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso, no grande dia da volta de Jesus, será um dia, digamos assim, em que o amor e a graça se juntam. Por quê? Porque terão muitos que se alegrarão, se regozijarão na volta de Jesus, que cantarão, que louvarão, que chorarão de alegria. Mas também terão muitos que o quê? Será um dia espantoso, um dia tenebroso, o dia mais escuro, mais pavoroso das suas vidas. Será o dia da volta de Jesus. E a gente vê então aí que se liga amor e graça, amor e justiça. A gente pode ver isso aí, que não sou eu que estou dizendo, Sofonias, capítulo 1, 14 e 15, fala sobre isso. Que esse será um dia tenebroso. Abra aí sua Bíblia. Sofonias, Ageu, vai de Zacarias ali, no finalzinho do Velho Testamento. Capítulo 1, versículo 14. Todos encontraram? Diz o seguinte: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Então veja aqui que ele chama a nossa atenção. Veja que o atenção ele está com exclamação. Diz: está perto o grande dia do Senhor, está muito perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem mais poderoso. Então veja que a própria Bíblia relata isso, que esse dia será um dia amargo. E o ímpio, ele nesse dia, ele pode ser o homem mais poderoso aqui dessa terra. Ele pode ser o homem mais rico dessa terra. Mas nesse grande dia, se ele não aceitou a graça de Jesus, esse dia será amargo, esse dia será tenebroso. Até os mais poderosos pedirão para morrer nesse dia, porque não suportarão o resplendor e a glória de Jesus vindo nas nuvens dos céus. Mas o que acontecerá conosco nesse dia? O ímpio estará em desespero, em angústia. Quantos aqui já passaram por algum momento de angústia? Eu já passei. É algo bom? Não é nada bom, né? Se aqui a gente já passou por alguns momentos assim de angústia, que a gente sente um peso, em que aquele nó fica assim dentro da gente, aquela vontade, né? De chorar, de gritar. Então agora você imagine isso de maneira assim muito maior. Aqueles ímpios irão sentir no grande dia uma tremenda angústia. Será um dia muito amargo para esses que estarão em desespero. Em Mateus 25, 31 e 33, também nos relata mais uma vez a justiça de Deus. Vai lá para Mateus 25, 31 a 33.
quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas do lado direito, mas os cabritos à esquerda. Verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vamos parar um pouco por aqui. Aqui, no início do verso, ele relata a grandeza que será o momento em que Jesus voltar. Aqui ele diz, se você olhar direito aí, diz todos os anjos com ele. Diz que quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, veja bem, Jesus não vai mais voltar como um bebê indefeso, perante ali animais mudos e calados, onde estava à mercê de ser morto, porque era um bebê. Jesus não virá mais dessa forma. Jesus virá em majestade. Ele virá como o Cordeiro, justiça de Deus. Ele já tirou o pecado do mundo através da sua morte. E quando ele voltar, ele vai vir como soberano, como Rei dos Reis, como Senhor, justiça nossa. Ele não virá mais como um bebê indefeso. E ele virá com grande poder e grande glória, porque aqui no verso fala que ele se assentará no trono da sua glória. Então, quem se assenta no trono é o quê? É rei, é majestade. E quando a gente está perante o rei, é certo fazer o quê? As condolências, né? Se curvar perante o rei, porque isso representa o quê? Uma autoridade, é alguém que está acima, é soberano. E é assim que voltará o Senhor Jesus, como Rei dos Reis. E ele virá finalmente para abater, para destruir, para aniquilar de vez o pecado. E se eu e você, nesse momento em que Jesus vier com poder e grande glória, estivermos agarrados ao pecado, infelizmente nós seremos destruídos pela justiça de Deus. E infelizmente, nesse momento, o amor de Deus não vai nos alcançar. Porque o momento do amor de Deus nos alcançar é agora. O momento do amor de Deus nos alcançar é enquanto a graça dele estiver disponível. Porque no dia que ele voltar, infelizmente a graça dele não estará mais disponível, porque ele voltará como Rei dos Reis, soberano, o Senhor de todo o universo. E todos os seres contemplarão, não será só a terra, todos os seres contemplarão a grandeza de Deus. Porque somente nós, aqui, seres caídos, somos tão miseráveis, somos tão pecadores sujos, que os anjos ao olharem não conseguem entender porque Deus se submete a tanto padecer, a tanto sofrer. Porque não pense você que Jesus só sofreu lá na cruz quando foi morto. Ele sofre a cada momento que você o nega. Ele sofre a cada momento que você não subjuga o seu eu à vontade de Deus. Quando Deus pede para você fazer algo na sua palavra e você diz: não, mas eu me sinto melhor assim. Não, mas essa roupa aqui é que eu me sinto bem. Essa roupa que Deus quer que eu use, eu não me sinto bem nela. Então eu não vou usar porque eu me sinto bem nessa. Eu não me sinto bem com a cara limpa, eu preciso de muita maquiagem. Eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem comendo essas comidas que Deus mandou para mim. Então eu gosto dessas. Eu me sinto bem comendo essas. Então veja que é nesses pequenos detalhes, essas pequenas coisas, que todos os instantes nós fazemos Jesus Cristo sofrer, que nós matamos Jesus Cristo mais uma vez. E a cada dia o ser humano mata mais e mais Cristo na sua vida. Por isso, nesse grande dia, é intitulado aqui, se você olhar aí acima na sua Bíblia, fala o quê? Na minha tem o grande julgamento. Por isso, nesse dia, será o grande julgamento. Mas vamos ver aqui, ele fala o que está preparado para os benditos do Pai, que é o quê? Um grande banquete para os benditos do Pai. E no verso 41 aí fala o que está preparado para aqueles que não estão no banquete. Vamos ver aí, é no mesmo capítulo 25, verso 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Alguma vez aqui alguém foi chamado de maldito por alguém? Sei lá, no momento de raiva alguém falou com você, você é um maldito. Alguém? Alguém já chamou alguém de maldito? Eu não me recordo de ter chamado ninguém de maldito. Mas vocês acham que essa é uma palavra pesada? Muito pesada, né? Para você dizer com uma pessoa. Agora vocês conseguem juntar aí o Cordeiro de Deus falando essas palavras? Você consegue imaginar ele chamando você de maldito? Não, né? É muito difícil para a gente conseguir unir aí essa palavra à pessoa de Deus, porque a gente está acostumado a dizer sempre, Deus é amor, Deus é bondoso, Ele não vai se importar se eu fizer do meu jeito e não fizer do jeito dele. Mas no grande dia, você vai receber conforme as suas obras. Mas eu quero atentar aí para o finalzinho do verso, que depois de malditos, ele fala o quê? Para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então veja que ele diz aí o que ele dirá no grande dia: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai. Mas ele não diz que o fogo está preparado para mim e para você, diz? Não, ele diz que o fogo está preparado para quem? Diabo e seus anjos. Então esse fogo não foi preparado para mim e para você. O que foi que Deus preparou para mim e para você, que a gente viu no início? Uma mansão celestial. Deus preparou um lugar e disse: eu vou, prepararei um lugar e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. É isso que Deus preparou para mim e para você. Deus não preparou para você o fogo foi preparado para diabo e seus anjos. É isso que Deus quer. Deus quer que nós participemos desse lugar, desse banquete que Ele está preparando. Ele não quer que eu e você participemos desse fogo. Mas com isso, eu não quero trazer aqui uma imagem de que você precisa ter temor. Eu não quero que você pense, então a partir de hoje eu vou fazer... Ótimo se você pensar assim, que a partir de hoje você vai se submeter a Deus e fazer tudo aquilo que Deus te pede. Mas em momento algum faça isso por temor do grande dia. Não é isso que Deus quer. Deus não quer que nós nos acheguemos a Ele por temor da sua volta. Ele quer que a gente se achegue a Ele por amor, por desejo de estar lá no céu, por desejo de morar nessas mansões celestiais. Ele quer que a gente se aproxime dele por pensar: tudo que eu viver aqui, tudo que eu me sacrificar, o meu eu, todas as minhas vontades, vai valer a pena, porque eu vou viver eternamente, porque eu vou estar para sempre com o Senhor nos céus, porque eu vou morar num lugar que está além dos meus pensamentos, os melhores pensamentos que eu posso imaginar, é o lugar que Deus está preparando para mim. É isso que Deus quer que a gente pense hoje, que a gente precisa temer a Deus e não ter temor de Deus. A gente precisa temer porque Ele é soberano, porque Ele está acima de nós. Amém? Agora vamos lá para Apocalipse, o livro da Revelação, 6, 15 a 17. E aqui mais uma vez a gente vai ver amor e justiça se unindo. Apocalipse 6, 15 e 17. O Senhor nos diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todos escravos, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. E no final do verso 17, que diz: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Você consegue imaginar um cordeiro irado? Vocês sabem a diferença de cordeiro ou ovelha? Sabe a diferença? Até pouco tempo atrás eu também não sabia e eu fui curiosamente pesquisar. Porque eu sempre ficava em dúvida: o que é cordeiro, o que é ovelha, né? Mas cordeiro é o macho e ovelha é a fêmea. Então Deus se exemplifica aqui como cordeiro. Você consegue imaginar um cordeiro irado?
A gente não consegue, né, imaginar um cordeiro irado. O cordeiro, ele está sempre acuado. Um pastor, quando ele vai ali cuidar das ovelhas, né, dos cordeirinhos, percebe que a ovelha ela é totalmente dependente do pastor. Ela não consegue nem se levantar sozinha, ela consegue. Se ela cai de perna para cima, ela não consegue levantar. O pastor tem que ir lá e colocar ela de 4 patas no chão de novo, porque nem isso a ovelha consegue fazer. Ela é muito, muito, muito dependente. O cordeiro é muito, muito, muito dependente do seu pastor. Por isso Deus faz essa igualação, né, de que Ele é o pastor e nós somos as ovelhas, porque nós precisamos ser totalmente dependentes dEle. E aqui a gente não consegue imaginar a ira do cordeiro. Por quê? Porque é difícil para a gente assimilar isso, essa questão do amor e da justiça. Mas aqui ele fala que é através dessa ira que Deus vai tirar o pecado do meio de nós, porque Ele virá como o Rei dos Reis. E agora que nós estamos cientes de que Deus, Ele não é só amor, mas que a justiça dEle também é tão grande e tão poderosa quanto o seu amor, agora nós precisamos parar e pensar e definir o lado que nós queremos estar. Em Hebreus 10, 37, Hebreus 10, 37 fala: diz: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Amém? Amém. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Precisamos definir agora se iremos retroceder e não trazer apreço à alma de Cristo, ou se iremos continuar. Temos que decidir agora se nós queremos fazer parte da ira do Cordeiro ou se nós queremos fazer parte do amor do Cordeiro de Deus. Nós precisamos decidir agora, definir agora o lado que queremos estar. Se é o lado dos cordeiros ou se é o lado dos cabritos. Se você quer ser chamado de bendito de meu Pai ou se você quer ser chamado de maldito do Pai. Se você quer receber a mansão celestial e morar com Jesus e participar do banquete de Deus, ou se você quer participar do fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos. Você precisa definir agora, mas mais do que definir e escolher, você precisa se preparar. Você precisa se preparar mais profundo do que apenas vir aqui e louvar, do que apenas vir aqui e pregar. Você precisa se preparar mais profundo do que apenas estudar a lição da escola sabatina todo dia. Você precisa se preparar mais do que vir aqui todos os cultos e trazer sua oferta e dizimar. Você precisa se preparar mais do que apenas frequentar os cultos da igreja. Deus não quer só isso de você, Ele quer muito mais. Quando você se submete a Deus e coloca acima de tudo, assim diz o Senhor, e sem nenhuma reserva você faz tudo aquilo que o Senhor te pede, a partir daí você está se preparando para morar nas mansões celestiais. É a partir do momento em que você faz a sua entrega total. É a partir do momento que você coloca Deus como prioridade. Que você coloca o seu primeiro momento para Deus. Que você se submete. Que você exclui tudo aquilo que te afasta de Deus. Porque eu sei o que me afasta de Deus. Você também sabe o que te afasta de Deus. Se você não se afasta daquilo que te afasta de Deus, isso não é submissão. Se você não se afasta daquilo que te afasta de Deus, isso não é preparação. Se você não, assim diz o Senhor, naquele grande dia, você infelizmente será chamado de maldito do Pai. Você sabe aquilo que você precisa mudar, que você precisa tirar, que você precisa se afastar. Como eu também sei tudo aquilo que me enfraquece espiritualmente, todos nós também sabemos aquilo que nos enfraquece espiritualmente. Mas eu quero terminar aqui essa mensagem dizendo que o meu desejo é que todos estejamos do lado direito de Deus. Amém? E se eu desejo isso, quanto mais o nosso Pai Celestial que está no céu. Sem dúvida nenhuma, a todos os instantes, a todo suspirar seu, Deus, Ele deseja que você esteja do lado direito dEle. A todo momento que você tem mais uma oportunidade, que você acorda, que você abre os seus olhos,
Deus, Ele olha para você e Ele diz: eu desejo que você esteja no meu banquete. Eu desejo que você more comigo. Eu desejo que você seja o bendito de meu Pai. É isso que Deus deseja para mim e para você. Então, se o seu desejo bem é esse, e a partir de hoje, você se compromete não comigo, mas se comprometa com Deus. E também não fique de pé só porque nesse momento você está sentindo-se pressionado. Não. Se coloque em pé se você realmente sente que você precisa se submeter a Deus, que você precisa colocar Deus em primeiro lugar. O irmão Eli irá cantar mais uma canção agora, e que você possa meditar e pedir a Deus que te ajude a caminhar com Ele até o céu. Porque o Senhor Jesus está voltando dos altos céus. Oh Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai haver no encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará. Glória
e amado Deus, Pai e da paz, Senhor soberano de nossas vidas, que reina acima de todos nós. Sabemos que a Tua graça, que Teu amor ainda se encontra presente neste planeta. Sabemos que Tua graça ainda está disponível para nós, Senhor. E sabemos também que precisamos escolher hoje estar do lado do Cordeiro, do lado direito. Sabemos que podemos e precisamos, Senhor, da Tua presença. Precisamos subjugar o nosso eu. Precisamos colocar a Tua vontade acima das nossas vontades, Senhor. Mas também sabemos, Senhor, que não é nada fácil. Sabemos o quanto é difícil, Senhor, pois somos fracos, somos pecadores, somos trapos, somos sujos e tudo que há em nós não é bom, Senhor. Se há alguma coisa boa, sabemos que vem de Ti, ó Pai. E queremos nesse momento nos esvaziar para fazermos do nosso corpo, da nossa mente, de tudo aquilo que sai de nós, a Tua morada, Senhor. Sabemos que o Teu Espírito Santo, Senhor, deseja derramar ansiosamente em cada um de nós, mas aquilo que nos prende, aquilo que nos afasta de Ti, impede, ó Pai, que Tu derrame esse Santo Espírito em nós. Nós precisamos, Senhor, entender, nós precisamos, Senhor, aceitar que o Teu Santo Espírito só fará presença em nossos corpos, em nossas vidas, quando nós dermos espaço, porque o Senhor é educado, o Senhor não entra forçadamente em nós. Nós sabemos que precisamos, mas sabemos que não podemos sozinhos, por isso estamos aqui, para pedir que além de tudo isso, o Senhor possa nos dar força, Pai, para nos subjugar, que além de tudo isso, o Senhor venha dar força através do Teu Santo Espírito, para que quando pensarmos em fazer aquilo que não é bom, o Teu Santo Espírito nos leve e nos guie pelo caminho bom. Nós pedimos, crendo que Tu podes fazer todas as coisas. E cremos também que nesse momento o Teu sangue já nos lavou de todos os nossos pecados. Leva-nos em paz agora aos nossos lares, na companhia dos Teus anjos, e que possamos daqui para fora testemunhar das Tuas boas obras. Te pedimos tudo isso em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.